Olá, bem-vindos à nossa aula. Vamos dar continuidade ao assunto população, certo? Deixar para vocês aqui a sequência da nossa aula, que eu vou necessariamente estabelecer aqui a resolução dos exercícios, né? Na aula passada eu cobrei os exercícios da página 68, questão 1 e 2, da página 69, 3 e 4, e da página 70, 1, 2 e 3. Essas aí foram as questões que eu cobrei. Então, vou iniciar a nossa aula justamente fazendo a resolução dessas questões. De forma bem sucinta, né? Bem rápida, que a gente não perca muito tempo. E eu estou utilizando mais esse módulo, certo, gente, de aula, né? Diante aí das situações que estão surgindo, né? Possibilidade de retorno das aulas presenciais. E enquanto eu estou ministrando aqui essa aula com você, né? Essa aula gravada, paralelamente eu estou participando de uma reunião na outra escola em que eu tenho meu vínculo, né? Eu tenho meu outro vínculo. Então, por isso, estou utilizando essa modalidade aqui, que não deixa de ser uma boa opção, né? Eu sempre apresento as vantagens da aula gravada, que é o fato do aluno poder manipular a aula da forma que bem interessa a ele, né? Então ele ele volta, certo? Aquela parte que ele não entendeu bem, então fica muito mais moldável a aula para o aluno. Vamos aqui então à página 68. Na página 68 eu perguntava assim, né? Se referindo aqui justamente a essa tabela que você tinha. Qual o país mais populoso do mundo? Então a resposta, né, está aqui. Você pode observar, você olhava aqui na tabela e via que a China, né, passando de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é de longe o país mais populoso do planeta, certo? Aí, segunda questão, quantos habitantes havia no Brasil em 2018, né? Então aí, respondendo no seu caderno, 208 milhões, né, era a população do Brasil, 208 milhões 494 mil habitantes. Hoje a população brasileira já passa dos 210 milhões, hoje, né? Mas aí está se referindo justamente aí o ano entre 2017 e 2018. Indo para a página 69, você tem aí as questões 3 e 4. E aí tá aí, ó, novamente se referindo à tabela. Você olhava como você resolvia essas questões, olhando a tabela, né? Então tá aqui, ó, quando foi registrada a maior taxa de crescimento da população brasileira. E aí você observava, né, a taxa de crescimento e justamente, ó, olha aqui no ano de 1920, a população brasileira, né, cresceu o equivalente, né, a 75%, certo? Então, de longe foi o maior crescimento proporcional que a nossa população já teve, né? Então ela saiu de 17 milhões e superou os 30 milhões de habitantes, olha aqui, ó. Né? Então, foi um crescimento assim acelerado. Isso deve-se, pessoal, também ao fato, né, a alguns fatores que estavam acontecendo no mundo, né? Entre eles a Primeira Guerra Mundial, que intensificou correntes migratórias para o Brasil, né? E também eu destaco aqui também existe uma certa imprecisão nesses números, né? Aqui não é muito os números mais confiáveis que a gente tem de censo, né? A partir dos anos 50 do século passado para os dias atuais, né? 1950, a partir de 1950, então a metodologia ela já foi mais bem trabalhada. Beleza? Então vamos ver aqui.
Então você vai colocar, né, isso aqui, resposta 1920 aqui, ó. Certo? Na questão 3. Na questão 4, né, o que aconteceu para a taxa de crescimento da população brasileira a partir de 1970? Em sua opinião, o que isso representa? Então, justamente, que o crescimento, né, você vê aqui gradativamente, olha, o nosso crescimento ele começa a cair. Eu já vou até mais longe, a questão cita 1970, aqui, como você pode ver, ó, né? A proporção, certo? Aqui teve um crescimento de 75%, aí o ano seguinte já começa a cair, ó, e vai, né? 1960 cresce novamente, né? Mas aí a partir dos anos 70, né, essa queda ela começa a se acentuar cada vez mais, né? Então o ano de 1970 vai ser então esse marco mais significativo. Então começou a diminuir, né? Justamente, né, esse crescimento, né, representou justamente a redução, né, na taxa de natalidade no país, né? O Brasil começou a diminuir o seu ritmo, né, de crescimento populacional. E isso, nos dias atuais, né, se acentuou cada vez mais. Viu? Resposta: a taxa de crescimento começou a diminuir. Espera-se que os... Certo aí, galera? Aqui o livro já coloca assim, né? Espera-se que os alunos percebam essa redução. Então, justamente isso daqui, ó. Observe como vem caindo, né? Olha, ano após ano, as taxas populacionais elas só caíram, certo? Bom, e por último aí, né, na página 70, você tem aí a questão 1, 2, 3. Né? Em que ano, né, cada uma das famílias foi retratada? Responda. Então, uma foi no ano de 1911, da foto 1, daí a outra, a da foto 2, né, 2018. Aí você vê aqui a diferença, né, do número de pessoas por família. Avançando, que diferenças você percebe entre as famílias retratadas? Então aqui é uma resposta pessoal, né? Mas as diferenças são bem significativas. O número de famílias, o número de pessoas por família, a forma de se vestir, certo? O ambiente, né? O ambiente parece que um ambiente mais rural, né? E esse daqui um ambiente urbano. Basicamente, essas diferenças. E aí, a 3, né? Qual é o número de filhos em cada família? Então é só contar, né? Na foto 1, você tem aí 9 filhos, certo? 9 filhos. E na foto 2, você tem um filho, né? Uma filha. Então, basicamente, essas respostas aí eram bem diretas. Avançando aqui já para a aula de hoje, né? A partir da página 74, nós vamos retratar um pouco, né? As desigualdades populacionais, porque se o Brasil tem uma grande população, vem aquela pergunta básica, né? Essas populações, como é que elas vivem? Todos têm as mesmas condições? Claro que não, né? Então isso é o que a gente conhece como desigualdade. Essas desigualdades, elas manifestam nas diferenças de renda entre as pessoas. E aí, tendo uma renda maior, a pessoa pode dispor de mais recursos, né? E ter uma estrutura, uma qualidade de vida melhor. Quando o sujeito não tem renda praticamente, então a qualidade de vida dele está bem limitada, certo?
Então, é de acordo com a renda que as pessoas, né, vão ter o acesso. Então, a moradia, bens de consumo, serviço, água tratada, coleta de lixo, atendimento médico, educação. Tudo isso aí está de acordo com a sua estrutura social, a estrutura financeira. Então, você tem aqui uma charge, né, em que você vê duas crianças com os seus pais. E uma, você vê que é com mais recursos, e a outra, né, você vê que é uma criança de origem pobre. E aí, as duas falando Papai Noel, né? Essa crença que as crianças têm. E aí, olha, será que o Papai Noel já leu minha cartinha? Né? Essa primeira criança, né? Perguntando ao pai. E aí a outra, né? O Papai Noel acabou de ler meu WhatsApp, certo? Então, aí ela olhando, né, pelo celular. Então, você já vê aqui que entre essas duas crianças, você já vê aqui uma diferença social. Né? Uma, né? Olha a estrutura de transporte dessa. Essa daqui, uma carroça, enquanto essa é um carro. Né? Essa daqui já dispõe, né, de meios tecnológicos, como telefones, né? E essa, a primeira, né, ainda está no tempinho da carta para Papai Noel. Então, só de forma um pouco irônica, né, como é a diferença entre as pessoas. Então, um dos aspectos da desigualdade no Brasil, né, é a grande concentração de renda. Significa dizer, então, que uma pequena parte da população detém a maior parte das riquezas. Segundo o IBGE, 1% dos mais ricos da população, né, o pessoal dos mais ricos, eles têm um rendimento médio, né, de R$ 28.000, certo? Já o grupo dos 50% mais pobres, as pessoas mais pobres, ganham em média R$ 754 por mês. Né? Isso aqui é uma média, pessoal, mas tem pessoas que vivem com menos disso, menos de R$ 700 por mês. Só aí você já consegue estabelecer a desigualdade, a diferença entre ricos e pobres. Então, há uma média, né, uma distância, né, de quase que 37 vezes a média de recursos. Enquanto que o mais pobre ganha 754, o mais rico passa de R$ 28.000. Então, anotem aí a nossa primeira questão, página 74, questão 1. Isso daí vocês vão responder e enviar pelo SIGEDUC, né, essa questão. De acordo com que a aula for avançando aqui, também eu vou escolhendo outras, tá certo? Então, as diferenças de rendas são percebidas, né? Não apenas nesse aspecto geral, né? Mas quando você vai analisar as origens étnicas de cada grupo, né? As diferenças entre homens e mulheres, extrai-se mais informações dessas desigualdades. Você percebe ainda mais essa desigualdade. Entre homens e mulheres, tá aqui, olha, você vê uma tabela que você tem 5 regiões do Brasil, né? A média, né, salarial, certo? A média salarial. Aí quanto é que em média os homens ganham? A região norte, R$ 1.741. As mulheres, R$ 1.543. Observe bem, ó, região nordeste, 1.596 os homens. As mulheres, 1.348. Sempre quando se estabelece, então, essa diferença entre sexo, né? Então, você tem uma diferença de média salarial muito forte. Né? Avançando um pouco, pronto, para completar o nosso exercício, vocês anotem página 75, as questões 2, 3, 4 e 5. É o exercício de hoje, tá bom? Eu vou avançar aqui no conteúdo, mas as questões são essas.
página 74, questão 1, página 75, 2, 3, 4, 5. Beleza? Anotem aí e vamos continuar. Então, apesar dos avanços, né, constatados nas últimas décadas, porque as mulheres elas começaram a entrar no mercado de trabalho e, consequentemente, entrando no mercado de trabalho, elas passaram a ganhar mais dinheiro e a sua média salarial ela começa a aumentar. No entanto, ela não é ainda comparada com a do homem. As mulheres ainda são as principais responsáveis por afazeres domésticos, pela criação dos filhos, mesmo que elas também trabalhem fora de casa. Geralmente, existe aí de certa forma, uma desproporção, né? Em que a mulher ela acumula, além do trabalho, se ela tiver um trabalho extra, né, ela ainda acumula com isso os afazeres domésticos. Então, em muitos postos de serviço, um grande número de mulheres ainda recebe baixos salários, quando comparados com os salários, pagos, né, por essa atividade aos homens. Também ocupam cargos de comando. Geralmente, então, as mulheres em cargo de comando o número é bem menor, né? E isso acentua-se, né, essa desigualdade. Então, entre meninos e meninas, né, assim como acontece no mundo dos adultos, também podemos perceber algumas diferenças de participação dos meninos e meninas nas atividades cotidianas. Então, em muitas moradias, por exemplo, as meninas participam mais ajudando nos afazeres domésticos do que os meninos. Certo? Então, isso aí já cria aquela rejeição natural dos meninos em querer fazer atividade doméstica. No entanto, quando eles crescem e casam-se, né, é necessário, então, a divisão de tarefas domésticas, principalmente se a esposa ela tiver uma atividade além, né, da casa dela. Então, a divisão dos afazeres domésticos é fundamental. Pode estar concentrado só numa única pessoa. Então aí, basicamente, arrumar a cama. 81% das meninas arrumam suas camas. Os meninos, só 11%. Né? Cozinhar, 41%. Os meninos, 11,4%. Lavar louça, 76% as meninas, enquanto que os meninos, 12%. Então, existe sempre aí uma grande disparidade. Né? E essas crianças, elas vão crescer, se tornar adultas e vão continuar querer a manter, né, essas diferenças, essas disparidades. Então, vamos aqui. Ajudar nos afazeres domésticos deve ser encarado, né? Não deve ser encarado como a obrigação de uma única pessoa. Na moradia é necessário que todos colaborem para os cuidados, a limpeza, a organização, garantindo o conforto e o bem-estar para todos que vivem em suas casas, né? Nas suas casas, ajudando-se, respeitando-se uns aos outros, uma vez que cada pessoa é única e tem pensamentos e atitudes, sentimentos, né, que precisam ser levados em consideração. Porque se você analise bem isso, se apenas a mulher for responsável pela atividade doméstica, né, você está concentrando aí uma responsabilidade muito grande em cima de uma única pessoa. Né? Então, o que é necessário entender é que as mulheres elas não são empregadas no seu lar. Né? Ela é mais uma pessoa do ambiente, né? Do ambiente do lar. Então, divide-se isso, as responsabilidades,
E com essa divisão, com certeza, nós temos um convívio, né, mais confortável para todos, né? Bom, só avançar aqui, tem um comparativo, né? Então, analisando agora aqui a população, sobre a população brasileira ela está envelhecendo. Por quê? Porque simplesmente cada vez mais as pessoas elas estão diminuindo o número de filhos, né? Além do mais, os brasileiros estão vivendo mais, a expectativa de vida está maior. Então, a população brasileira aumenta a sua expectativa de vida. Vamos analisar os gráficos aqui. Olha, expectativa de vida do brasileiro. Até 1980, aqui ó, o ano 1980, nós chegávamos a apenas 60 anos de idade. Passava de 60 anos, pouca coisa. A partir dos anos 90, olha aí como o brasileiro já foi aumentando sua expectativa de vida. Anos 2000, chegamos aos 70 anos. 2010, uma média aí de uns 74 anos. 2016, o brasileiro passou dos 75 anos de expectativa de vida. Analise isso. Então, vem aquela pergunta: o que aconteceu para que a população brasileira ela aumentasse sua expectativa de vida? O que aconteceu? Vamos lá. Né? Basicamente, o brasileiro passou a ter uma qualidade de vida melhor. Né? Acesso a bens, né, e serviços, como saúde, né, tratamento de água, esgoto. E isso vai, logicamente, atingir diretamente sua qualidade de vida. Ao mesmo tempo também que a renda do brasileiro melhorou. Embora nós ainda tenhamos muitas pessoas na faixa etária de pobres, né? Mas o brasileiro ele conseguiu consideravelmente aumentar a sua renda, né? Melhorar a sua qualidade de vida. Brasil, pessoas com mais de 60 anos, observem aí, olha, novamente, vou voltar aqui para a caneta, ó, em 1980, olha aí, gente, 1980 era menos aí de 7% da população brasileira eram de pessoas com mais de 60 anos. Anos 90, essa população aqui já era uma média aí de 7 a 8%. 2000, chegamos aí a uma média de quase que 9%. 2010, 10% da população praticamente já era com mais de 60 anos. Em 2020, perdão, deixa eu só apagar. Em 2020, olha aí, chegamos a cerca de quase que 14% da nossa população já é de idosos. E a expectativa é crescer cada vez mais. Em 2050, né, nós atingiremos quase que 30% da população de idosos. O que isso significa? Isso significa, pessoal, que essa população aqui com mais de 60 anos, ela já está começando a viver de aposentadorias. E isso começa a gerar um problema nas contas públicas. Né? Porque a pergunta simples, quem é que paga o salário dos aposentados? É a população que está trabalhando. Então, se essa população aqui só aumenta o número, né, de contribuintes, de pessoas que vai se beneficiar com o INSS, a população que está na ativa é ela que está sustentando. Vamos analisar aqui. Então, o envelhecimento da população brasileira significa um grande avanço social, pois uma vida mais longa indica que aconteceram melhorias, principalmente nos aspectos, né, ligados à saúde. No entanto, não basta que as pessoas vivam mais, é preciso que elas vivam bem. Para isso é necessário investimentos, né, em aposentadoria, assistência médica. Né? Por exemplo,
setores médicos especializados na terceira idade, pessoas com mais de 60 anos, o conhecido geriatra, né? Então é mínimo. Tem poucos especialistas ainda nessa área. Projetos sociais, culturais, que visem, né, a participação dos idosos nas sociedades e valorizem as pessoas que tanto contribuíram para o país ao longo de sua vida. Veja só. Ao mesmo tempo em que cresce o número de idosos na população, cresce também o número de casos de abuso e violência ao idoso, né? A violência contra a pessoa idosa é uma das mais difíceis de ser combatida, pois isso acontece a maior parte das vezes no interior, né, das moradias, num ambiente familiar, onde aquele idoso devia ser justamente protegido. E aí é onde acontecem essas violências, geralmente ligadas a parentes próximos, filhos, né, que agridem seus pais. Então a violência, ela vai, né, desde a violência psicológica, né, que é agressões verbais, né, humilhações, restringir a liberdade, isolar esse idoso do convívio social. Então é uma forma, né, de violência, uma violência psicológica. O abandono. O abandono, ele é também uma das formas em que os idosos eles são submetidos, né? Se manifesta, né, pela ausência dos responsáveis, tanto no aspecto governamental, não ter políticas para essa população, e principalmente no ambiente familiar. O foco muito é esse ambiente familiar. Prestação de socorro à pessoa idosa, que necessita de proteção e assistência. Negligência, né, quando justamente ocorre a omissão. O idoso ele necessita de cuidados e é omitido, é negado. Né? E violência financeira e econômica, que é justamente, né, que acontece muito no nosso interior, é a apropriação dos bens do idoso, certo? Aquele que ele construiu ao longo de toda a sua vida. E, por último, né, a grande disputa no nosso interior a gente vê é pelo cartão do idoso, né? O cartão que ele recebe o seu salário, né? Então tem uma verdadeira guerra familiar para quem vai comandar esse dinheiro, certo? Então isso aí uma das práticas mais comuns que a gente tem, né, contra o idoso. Então vai aqui, olha pessoal, um dos gráficos que medem como está a população brasileira é a conhecida pirâmide etária. Então a pirâmide etária ela vai avaliar justamente, né, ela é uma divisão que acontece entre homens e mulheres. Vou aqui dar um zoom para ficar meio mais legível aqui para vocês. Pronto. Veja só aqui, você tem duas pirâmides etárias, certo? Duas pirâmides etárias. Você tem uma da Etiópia e a outra da Itália, certo? No ano 2010. Então você vê que a Etiópia, tá aqui a caneta aqui. A Etiópia, ela tem uma população predominantemente de jovens. Porque justamente a Etiópia ela é um país muito atrasado, expectativa de vida baixa. Então o camarada quando chega, poucas são as pessoas que chegam aos 60 anos. Né? Provavelmente essa população tem muitos nascimentos, né, e uma mortalidade infantil muito grande. E aí, olha aqui, a maior parte da população está localizada entre 0 e 40 anos. Idade ativa. 0 e 40 anos. Tanto para homens como para mulheres. A partir do momento chega aqui os 60 anos, você observa que o número é mínimo de pessoas que chegam a essas idades aqui. Por quê?
Por que as pessoas, é tão poucas pessoas chegam a essa idade? Porque a qualidade de vida com que eles foram submetidos ao longo dos anos é uma qualidade de vida muito difícil, né? Não tem acesso à saúde, não tem acesso a serviços como serviço de saúde, abastecimento de água, água tratada. Então, a maior parte da população morre nesses primeiros anos aqui, né? Então, essa população aqui, pessoal, praticamente o número de aposentados, digamos assim, é mínimo. Agora, você vai para um país que já desenvolveu políticas sociais, né? Tem uma boa qualidade de vida, assistência na saúde, né? Planejamento familiar, os casais praticamente não têm filhos, é 1, 2 filhos no máximo, como é o caso aqui da Itália. Chega aqui na Itália, olha, menor a população de jovens, aqui só até 40 anos, aqui, olha aí, né? Olha aí. Olha aqui como o número de população entre 0 e 5 anos, como vocês veem, 0 e 5 anos é pequeno. Por quê? Porque simplesmente as pessoas não estão tendo muitos filhos. Tá? E aí, o que está acontecendo? Gradativamente a população está envelhecendo. Como a população ela vive mais, olha aí, ó, a população aqui ó, é acima de 90 anos, olha aí, gente. População acima de 90 anos, como é grande, como é significativa. Né? E aí, como a população está vivendo mais, logicamente, então, isso deve-se justamente à qualidade de vida. Tá? E aí, digamos assim, pegue aqui, deixa eu só apagar. Se a população está vivendo mais, quando é que ela deve se aposentar? Porque, digamos aí, se ele se aposentar aos 60 anos de idade, ele vive até os 90, ele vai ter 30 anos de aposento. Então, o governo já começa a pensar nisso. Então, o que os governos fazem? Eles fazem reformas, as conhecidas reformas previdenciárias, né? E aí aumenta desses 60 para 70 anos. O camarada, em vez de se aposentar com 60 anos, vai se aposentar com 70 anos. O período de contribuição é maior, né? O Brasil já passou por recentemente e futuramente vai passar por outras reformas, né? Então, isso acontece porque justamente a população está envelhecendo mais e o número, só como eu disse para vocês, quem paga a aposentadoria dessa população aqui, deixa eu pegar aqui a população com mais de 60 anos, aqui, ó. Olha aqui, galera. Quem paga a aposentadoria dessa população, esses aqui que estão trabalhando, que por enquanto ainda são maioria. Mas daqui a 20 anos, essa população aqui, ela já deve ter morrido, né? E quem é que já está no índice de aposentadoria? Essa daqui. Né? Quem tinha 50 vai estar com 70, quem tinha 40 vai estar com 60, e aí essa população vai estar se aposentando, e quem é que vai pagar o aposento deles? Esse daqui, ó. Essa população mais jovem. Só tem um problema, a população mais jovem, numericamente, ela é menor. Como é que vai pagar? Né? Se para cada uma pessoa trabalhando, tiver 2 aposentados. Então, observe bem aí, olha. Para analisarmos, né, é dividir a pirâmide em 3 partes. A base inferior da pirâmide, né, que vai aí de 0 a 14 anos, formada pela população mais jovem, crianças e jovens. De 15 a 59 anos, né, jovens e adultos. E a partir de 59 anos, né, o grupo aí, né, mais idoso, a população mais idosa. O formato da pirâmide etária permite justamente verificar o perfil da população de um país. Quando a base da pirâmide é larga, significa que tem que ter uma grande natalidade, tem muita gente nascendo, é um grande número de crianças e jovens. Já as pirâmides que apresentam base estreita, como é o caso da Itália,
que eu mostrei para vocês, né, indicam que a população tem uma baixa natalidade, né, tem poucas pessoas nascendo. E a maior parte da população é formada de população adulta. As pirâmides, né, de topo largo, né, indicam uma elevada expectativa de vida. Relativamente, então, aí, justamente naqueles países em que as pessoas têm uma melhor qualidade de vida. Então, elas vivem mais. E aí, né, é onde vai começar a desequilibrar a situação. Vai começar a ser necessário fazer reformas previdenciárias. Por quê? Porque o grande número da população está começando a se aposentar. Beleza, gente? Depois eu aprofundo esse assunto. Até a nossa próxima aula. Valeu!